o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus. Ele nos apresenta a chegada do reino dos céus. E ele é o único livro do Novo Testamento, da Nova Aliança, a ser escrito na língua hebraica. Por quê? Todo o resto do Novo Testamento foi escrito em grego, porém, Mateus foi escrito no hebraico. Porque Mateus teve a preocupação de apresentar o Messias aos seus. Porque conforme as Escrituras mesmo diz ali pelo apóstolo João, diz assim, no capítulo 1 do Evangelho de João, diz assim: venho para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a recusa dos seus, dos hebreus, abriu a porta para cumprir as escrituras que foram ditas lá atrás, no Gênesis, a Abraão, dizendo que abençoaria todas as famílias da terra pela fé de Abraão. Então, para que se cumprisse as escrituras, os seus não o receberam. Então, abriu-se a porta aos gentios. O teu Deus, o meu Deus, nunca foi enganado por nada, nunca houve percalço, nunca houve engano ou surpresa para o Altíssimo, porque ele tem a onisciência, e a onisciência se faz através da presciência, quer dizer, o teu Senhor, o meu Senhor sabe tudo antes que aconteça, e tudo que acontece, acontece segundo os propósitos para cumprir a determinação, o propósito da salvação de Deus, que começa numa linha da salvação que vai de Gênesis, no capítulo 3, ao Apocalipse, no capítulo 21 e 22. Muito bem. Então, esse livro escrito em hebraico, também por quê? Porque passou-se 400 anos de Malaquias até Mateus, até o primeiro versículo de Mateus. Passou-se 400 anos de um aparente silêncio de Deus, que é o período intertestamentário. Porém, esse aparente, porque eu falo aparente silêncio de Deus, outros dizem silêncio, eu digo aparente. Por quê? Porque nesse aparente silêncio, Deus colocou, por exemplo, Alexandre o Grande, o grande conquistador grego-macedônico, a conquistar tudo, a varrer todos os impérios que havia e fixar, porque Alexandre veio não querendo ele exterminar os povos, mas veio querendo conquistar e colocar sobre os conquistados a sua cultura, a sua língua. E era necessário, então, que houvesse uma língua comum entre aquelas várias que havia, para que o Evangelho, quando viesse, se expandisse pelo mundo. Então, Deus usou Alexandre o Grande. Durante poucos anos, Alexandre morreu muito jovem, com 33 anos, ele já havia morrido. Então, com 32, parece, anos, ele já tinha morrido. Ele conquistou muito rápido, impôs a cultura grega e a língua se espalhou. E depois de Alexandre o Grande, Deus ainda usou o Império Romano. Sim, Deus usou o Império Romano, porque Alexandre veio e colocou a língua. E agora vem o Império Romano, que eram grandes construtores. Então começou
as estradas, começou o saneamento básico para o povo, começou a ter mais contato entre os povos, andar mais, o povo começou a andar mais, porque onde não tinha como passar, o Império Romano vinha abrindo estradas e fazendo a pavimentação para o Evangelho caminhar. Então foi um resumo do que foi esses 430 anos de Malaquias até Mateus. Então, contando os 400 até a Virgem conceber, de Malaquias até a Virgem conceber, para cumprir as Escrituras lá atrás, 700 anos antes, ditas pela boca de Isaías, diz: eis que a Virgem conceberá, será um menino, e darás a ele o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, de Malaquias até a Virgem conceber, 400 anos. Mais 30 anos para esse menino que vos nasceu, o Emanuel, iniciar o seu ministério, mais 30 anos. 430 anos de Malaquias ao profeta João. E produzir frutos dignos de arrependimento, dizia João, raça de víboras. Então ele veio pregando uma pregação com autoridade, anunciando: eis que a vós é chegado o reino dos céus, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, dizia João Batista. Então, 400 anos, mais 30 da pregação, início da pregação de João Batista, e nesse tempo vem então o Senhor iniciar o seu ministério, e foi a João para ser batizado, e disse, João não queria batizá-lo, e ele disse: não, deixe, para que se cumpra toda a justiça. Então, foi cumprido os 430 anos profetizado. E também foi cumprido o mesmo tempo que Israel passou como escravo no Egito para a libertação usando Moisés, agora 430 anos aqui, vindo o verdadeiro Messias, o verdadeiro pão descido dos céus. Porque lá atrás, através de Moisés, Deus enviou o maná para sustentar o povo. Mas aqui, Deus envia o seu próprio Filho como pão da vida, para alimentar. Mas isso tudo nós veremos agora em frente. Mais em frente, o Senhor nos revelará mais. Era só para falar da chegada da nova aliança no reino dos céus. Então, esse foi o único livro escrito em hebraico, porque era uma preocupação do apóstolo Mateus fazer com que os hebreus percebessem, entendessem que aquele que eles esperavam, aquele profeta que Moisés profetizou lá atrás na lei, quando Moisés disse: eis que o Senhor vosso Deus vos levantará um outro profeta, semelhante a mim, a ele vocês devem escutar. Esse era chegado, esse era Jesus Cristo. Por isso, então, Mateus se concentrou em explicar as palavras que os hebreus entendiam no Pentateuco, dizendo: para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o dito por Moisés, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse o dito pelo profeta Isaías. Ele sempre citou as Escrituras nos pontos fundamentais do seu Evangelho, para dizer: o que está escrito aqui, aconteceu aqui com o Messias Jesus Cristo. Então, por isso, o primeiro livro foi escrito no hebraico, para que nós venhamos a entender o que agora. Existe
o histórico. A palavra de Deus se baseia sobre 2 pilares, assim como você se baseia sobre as tuas duas pernas. 2 pilares que é o histórico, o pilar histórico e o pilar profético. Mas tudo que é histórico aqui é profético aqui. Os 2 são, na verdade, um pilar. A palavra de Deus é histórica e profética. Não é histórica mais profética. É um e outro. Como o Pai é um e o Filho é o mesmo e os 2 são um. Então, nós devemos estudar, não é como pregam, nós devemos estudar a palavra de Deus, porque Deus capacita quem tem algo para levar. Deus usa conforme o teu conhecimento. Veja um exemplo do que eu estou falando. O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. 12 eram os apóstolos do Senhor. Porém, o mais usado, o que transformaria o Novo Testamento completamente, se ele não tivesse sido escolhido, não foi nenhum dos 12 que ele escolheu primeiro. Ali entre os 12 havia Mateus, que era um republicano, um homem conhecedor. Havia o próprio Judas Iscariotes, que foi colocado num posto que precisava ter uma sabedoria, que era um gerenciamento financeiro daquele grupo. Escolheu outros pescadores ali. Porém, qual foi o apóstolo que foi consagrado a apóstolo pelo próprio Senhor? Foi Paulo, que era Saulo e passou a ser chamado Paulo. Mas Paulo era conhecedor da lei, dos profetas, era um poliglota, era um homem versado para andar falando tanto a hebreus quanto a gentios. Então Paulo tinha uma excelente bagagem anterior à aceitação de Jesus como Salvador. Então Deus usou mais quem? Quem mais tinha conhecimento, quem mais buscou nas letras a palavra do conhecimento para, nas letras que ele conhecia, Deus colocar o Espírito. Então Deus capacita assim. Quanto mais você estudar, mais Deus vai poder te usar. E você pode se perguntar também, um presidente de um ministério, você é de qual ministério? Quem é o presidente do teu ministério? Quem é o líder do teu ministério? É alguém formado ou é um analfabeto? Quem que Deus usa, então, para os postos mais elevados, para obras maiores? É aquele que busca. Então você busque o conhecimento e Deus vai te usar. Deus capacita os escolhidos porque Ele escolhe cada um para uma função. Só que para as funções onde precise mais conhecimento, Ele vai usar alguém que tenha mais conhecimento. E para as funções mais subalternas, Ele usa indistintamente. Assim é. Há apóstolo que você não ouve, ele tinha 12 escolhidos, mas há os que você não ouve. Dos apóstolos do Senhor, João e Mateus eram apóstolos do Senhor. Marcos e Lucas não eram apóstolos e que escreveram os evangelhos. Lucas era um doutor gentil que se converteu sob a pregação de Paulo e passou a seguir a Paulo e escreveu, mas ele era um doutor, tinha grande conhecimento, era um poliglota. Então, estudado. Estude a palavra do Senhor e Deus te abençoará.